O vídeo de hoje é especial. A gente vai fazer uma coisa diferente, que é mostrar os bastidores de um escritório de arquitetura. Como é que começa um projeto, primeiros contatos com o cliente, como é que a gente desenvolve, até a entrega final. Se você gosta disso e teve essa curiosidade já, acompanhe essa série, que esse é o primeiro episódio da Casa da Pipa. E por que pensamos em trazer esse projeto para cá? Porque ele não é um projeto comum. A gente vai transformar uma cozinha profissional em uma casa e uma garagem em uma cozinha profissional. Olha só essa história. Essa aqui é a Pipa e foi por causa dela que a gente foi contratado para fazer esse projeto. E essa é a Manô, a tutora da Pipa. A Manô é multitalentosa. Primeiro que ela fez duas faculdades ao mesmo tempo, arquitetura e moda. Hoje, inclusive, a Manô é professora no IFSU, Campus KVG, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, nos cursos superior em design de moda e no técnico em vestuário. E entre estudos e estágios, a Manô criou a Satolep Cook. Olha os absurdos que ela faz aqui na empresa. E se você tá pensando, acho que eu já vi essa moça em algum lugar. Eu te digo, pode ser que tu tenha visto sim. Na realidade, a Manô, ela já participou do programa Que Seja Doce no GNT. É muito bom, né? Mas voltando aqui para nossa história. A Manô fundou a Satolep Cook em 2012. Na época, ela utilizava a cozinha de casa para fazer esse monte de coisa boa aqui. Só que o trabalho dela é tão bom que em pouco tempo ela precisou de um espaço para conseguir abrir a empresa dela. E foi aí que nós entramos. Em 2015, a Manô comprou uma sede, ou um espaço para ser a sede da empresa dela, que ficava pertinho de onde ela morava. E também foi em 2015 que a Manô nos contratou para fazer um ambiente lá da sede, a recepção. A ideia era criar um espaço para receber os clientes ali para uma provinha, para ver se tudo estava bom, se o evento dela ia funcionar, como ia funcionar e também para o essencial, para assinar o contrato para fechar o negócio e começar os trabalhos. Com isso, o que a gente pensou? Olha, não vamos criar um espaço tão informal ou tão formal, tão clean, minimalista, que é lindo. Só que para esse caso, para o ramo alimentício, a gente queria um espaço com mais personalidade. E o que a gente fez? A gente foi para um outro lado, para algo que despertasse aquela vontade de comer, meio assim, no estilo A Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, escolhemos uma paleta de cores que refletisse exatamente isso, e foi assim que a gente fez. Agora, passados praticamente 10 anos, é claro que o tempo agiu nesse projeto e ele foi perdendo um pouquinho da beleza. E foi aí que ela nos chamou novamente. Nas primeiras conversas, a gente notou que a realidade da empresa mudou bastante ao longo desse período. Hoje, a Satolep Cook trabalha muito mais em eventos maiores. Não que antes ela não fizesse isso, obviamente que fazia, mas antes ela atendia mais o cliente final. Agora ela faz mais eventos. Então esse espaço aqui, amplo, que a gente tinha pensado lá no início, para receber os clientes aqui, ficou meio exagerado, até um pouco subutilizado. Ao mesmo tempo, a Manô adotou a Pipa. Mas a Pipa não curtiu muito o apartamento onde ela mora hoje. Mas aí, o que fazer? Vender o apartamento e comprar uma casa? Até pode ser, mas tem um porém. Encontrar um terreno maior em uma cidade de colonização portuguesa, onde todos os terrenos eles têm um tamanho menor e que tem uma localização boa, não é muito fácil. E foi por isso que a Manô pensou em transformar a sede aqui da empresa num espaço para ela morar. Tem um pátio gigante, então ela e a Pipa ficariam bem ali, e ainda tem um outro anexo, a garagem ao fundo, que estava totalmente sem uso. E aí lá ela pensou em colocar a sede da empresa, com a cozinha e um pequeno espaço de recepção, e a casa fica pronta para ela e para a Pipa. E o AP onde ela mora hoje, ela vai ver o que ela vai fazer. A gente vai aproveitar alguns móveis e ela vai colocar à venda ou até alugar por temporada, enfim, tudo isso ela está estudando. Bom, mas vamos falar do projeto. A primeira coisa que a gente fez foi fazer o levantamento da empresa por dentro e por fora. E para isso a gente aproveitou que a empresa agora estava de férias para a gente conseguir fazer esse serviço. Além de fazer o levantamento da medida das paredes e das aberturas, é necessário também olhar e conferir os pontos elétricos e hidráulicos. Vamos conhecer o espaço. Essa aqui é a entrada principal, aquela ali é a Pipa, esperando a Manô abrir a porta para ela entrar. Todo o espaço de verde, como a gente comentou, então um pátio muito grande. A casa é térrea, antiga, tem alguns pontos de infiltração ali nas paredes externas que a gente vai ter que qualificar.
Todo o espaço aqui, hoje, ele estava praticamente sem uso, então a Manu não estava recebendo tanto os clientes como originalmente ela recebia. Então, pensando nisso, que a gente vai fazer essa reforma, como a gente comentou. O banheiro, a gente vai revestir as paredes, tem alguns pontos de infiltração ali embaixo também. As paredes, algumas a gente já está estudando a possibilidade de abrir alguns vãos para fazer essa comunicação melhor entre esses espaços. Essa é uma das cozinhas. São praticamente três, a gente vai para a segunda agora, e essas 3 cozinhas a gente vai otimizar o espaço e transformar em 2 que a gente vai colocar lá atrás. Lá no fundo a gente viu alguns pontos ali descascados, que a gente já estava vendo a possibilidade de ter que qualificar e impermeabilizar aqueles espaços. Essa é a parte da frente com a saída lateral. Lá no fundo, como a gente vê, tem a garagem, que estava praticamente sem uso. Tem alguns pontos aqui de lareira, que a gente acabou escondendo porque não tinha mais uso lá dentro, agora a gente vai reativar isso. O reservatório que a gente vai colocar lá no fundo. Tem ali no ladinho uns canteirinhos que a Manu planta alguns condimentos para aquilo que ela está preparando. Toda essa parte dos muros que está bem machucado do tempo, a gente vai qualificar, pensar também em novas cores internas e externas. Enfim, essa é a casa e todo o espaço que vai receber a intervenção. Como a gente comentou, esse aqui é o volume principal, que vai ser a casa da Pipa e da Manu. Ela vai conter uma sala e uma cozinha integrada, uma lavanderia, que na nossa primeira conversa a gente estava em dúvida aonde colocar, um escritório e um quarto, que na verdade vai ser uma suíte, já que a gente vai construir um novo banheiro do lado daquele banheiro que tem ali existente. Por quê? Porque a gente quer aproveitar a proximidade dos canos e não ter que fazer tantos remendos ou puxar novos pontos elétricos e hidráulicos. E o banheiro, a gente vai ver o que vai fazer exatamente. A princípio, a gente vai manter todos os pontos tal qual eles estão, você vai fazer revestimento e fazer uma qualificação desse espaço como um todo. E já vamos pensar também na parte externa, na fachada, nos muros e, é claro, lá na garagem, que como a gente comentou, vai virar a nova cozinha da Satolep Cook. E como uma boa arquiteta, a Manu já separou pra gente algumas referências do que ela gostaria de ter na casa dela. Um ponto importante é o seguinte, a gente não vai fazer o projeto de interiores, de decoração, a gente vai fazer o projeto de obra mais civil. Fazer demolição de paredes, novas paredes, troca de alguns revestimentos ali, troca do piso, a qualificação do espaço como um todo. Mesmo assim, é super importante que a Manu já saiba o que ela quer, como ela quer, para a gente organizar onde vai ficar os pontos elétricos, hidráulicos, pensar na disposição dessa mobília e pensar também nos revestimentos, não somente nos mobiliários, mas na parte mais civil da casa. Então, por isso, as referências que a Manu nos mandou são tão importantes para a gente já conseguir antever o que ela quer lá na frente quando chegar o momento de fazer os interiores e a parte mais decorativa. E o que a Manu nos pediu? Na lavanderia, ela precisa do quê? Uma máquina de lavar, um armário e tanque. Uma lavanderia extremamente tradicional. O que ela pensou? Ela mandou isso aqui. Pensei sobre e acho que a melhor solução seria dentro da cozinha mesmo, naquele dente que tem na parede que dá para o escritório. Esse dente aqui que ela está falando. Nem que se perca mais espaço de cozinha. Não teria problema para que eu possa ter um espaço até para guardar vassouras e o varal dobrável. Excelente ideia, para não ficar tudo meio largado. Às vezes a gente pensa tão bonitinho, ou pensa nos espaços, nos armários, e acaba esquecendo dessa parte mais de serviço. Então, pensar isso já é inteligente. E colocar isso dentro da cozinha não tem problema nenhum. Isso é muito usual em apartamentos, por exemplo. E ainda ela mandou algumas referências. Essa referência aqui e essa referência aqui. Tem as cores, alguma coisa de madeirado, bege, tudo mais clean, funciona super bem e é isso a gente vai levar em consideração. A lavanderia, como eu comentei lá no início, a gente já trocou uma ideia e pensou em várias possibilidades. Chegamos a cogitar em colocá-la dentro do banheiro, que não seria uma solução muito legal, mas a gente ia desativar o chuveiro e colocá-la na parte do box. Não rolou muito essa ideia. Outra ideia que não foi muito boa, e a gente descartou, seria colocá-la na rua. Também tem todos os problemas de Pelotas, uma cidade muito úmida, muito frio, então a gente acabou abortando essa ideia também. E a melhor solução foi essa, colocar dentro da cozinha. Já pro quarto, ela nos mandou que queria algumas coisas, olha só. Ela disse que precisa da cama dela, de uma penteadeira, um espelho que ela tem em casa que ela gostaria de aproveitar, um espaço para o guarda-roupa, e para esses itens ela destacou que ela gosta muito de ter uma iluminação boa com o sol pegando nesse quarto. Já para a sala, ela destacou que vai precisar de um sofá e de um espaço para guardar livros. No escritório, ela vai precisar de um espaço para conseguir trabalhar com o notebook,
uma prateleira para guardar bastante livro, armário para guardar sapatos, malas e um espaço para uma bike também. Na cozinha, ela precisa de um fogão, de uma geladeira. A exigência dela é que seja integrada com a sala, por um balcão ou talvez por uma mesa. Se a integração não for com um balcão, ela pediu para ter pelo menos um balcão pequeno para refeições rápidas e para colocar a máquina dela de café. Preferência, ela quer vários armários, ou o máximo de armários possíveis para guardar louças e mantimentos e outros equipamentos ali do dia a dia, como panelas e outras coisas assim. Ela prefere que tudo fique mais guardado, nada aparente. Nos nichos, ela pensou em colocar a air fryer, o micro-ondas e a jarra elétrica, tudo que ela usa mais no dia a dia mesmo. O restante ela acaba não precisando e não vai usar. Então, outro ponto que ela colocou, um espaço para uma geladeira maior. Por que uma geladeira maior? Porque ela já tomou também o cuidado de mandar as medidas da casa dela do que ela vai levar para a casa nova. Então ela já mandou as medidas de geladeira, mas ela já se atentou pensando lá na frente que talvez ela compre uma maior. Então ela já pensou, ó, FIFO, deixa um pouquinho maior que aí eu consigo encaixar a geladeira. E com isso a gente finda as ideias dela para a parte interna, para a casa da Pipa e dela. Lá na cozinha da Satolep, que vai ser nesse anexo, ela fez mais do que sugerir ideias, ela já desenhou e fez esse esboço aqui do que ela imagina. Nesse espaço, ela quer 2 ambientes e um banheiro no meio. Esse banheiro vai ser mais para lavar a mão, para fazer uma higiene para quem estiver fazendo o preparo. E ela precisa de 2 cozinhas, uma para salgados e uma para doce. Então tudo isso vai ser feito nesse ambiente de garagem aqui. E uma pequena salinha, que na verdade é um corredor, para receber as pessoas só para fazer essa prova, que aí a pessoa vai circular pelo ambiente ali para degustar o que ela estiver oferecendo. Esse cuidado da Manô em descrever esses ambientes e nos dar essas recomendações é extremamente importante para um projeto ser bem pensado desde o início, para a gente conseguir criar algo para a realidade dela. A pior coisa que pode acontecer é a gente usar a nossa experiência simplesmente, ou até estudos que a gente fez e acabar desenvolvendo um projeto e quando a gente apresentar ela vai ver, poxa, mas não funciona, essa mesa não pode estar aqui porque eu circulo, eu vou bater, preciso levar o salgado para um lado, colocar aqui. Então esse tipo de coisa acontece muito quando o cliente acaba não participando tanto do pré-projeto nessas conversas. Então se atente nisso, se você está pensando em fazer qualquer projeto na sua casa e vai contratar um profissional para fazer isso, converse muito com ele e fale mais do que você acha que precise. Não pense assim, não, estou contratando um profissional, ele é bom, ele vai saber o que fazer. Ele vai, mas talvez não que funcione para ti. Além disso, estudar também as referências para mostrar para o cliente o porquê aquelas ideias que ele está pensando funcionam ou não para o caso dela. Quer ver um exemplo? Olha só. Aqui a gente tem a pasta no Pinterest que a Manô separou para a casa da Pipa com algumas ideias que ela imagina implementar. Olha um ponto em comum. A gente tem essa ideia aqui de bancada, fazendo divisão da cozinha com a sala, com essa estrutura metálica aqui que desce do teto. E isso aparece em praticamente todas as referências de cozinha que a Manô nos encaminhou. E por que isso é importante para a gente? Porque na casa dela, a gente vai pensar, aqui tem outra estrutura diferente, mas com a mesma lógica. Para a casa dela, a gente vai pensar em gesso na cozinha. O gesso tem toda a fiação que passa por dentro dele e essa estrutura é presa na laje e não no gesso. Então a gente já tem que deixar um reforço na laje para fixar essa estrutura. Mesmo que a gente não vá desenvolver o projeto de interiores decorativo, nesse caso aqui, a gente já está pensando que lá na frente ela vai fazer isso e quando ela fizer, ela já vai ter estrutura para fixar isso na laje e ter esse apoio, certo? Por isso que é muito importante essas referências para quem está projetando para ti. Depois disso tudo estudado, é importante conversar sobre o orçamento com o cliente, certo? Se você já nos acompanha, sabe que a resposta é não. Na realidade, a gente sempre orienta que essa conversa sobre valores e teto máximo de gastos seja feita antes mesmo de contratar um profissional que está fazendo o projeto para ti. Tendo esse teto, a gente consegue ter uma noção se o projeto é viável ou não dentro daquilo que o cliente imagina fazer e qual dessas linhas de referência aqui são possíveis de serem implementadas lá no caso dela. Alguns revestimentos, por exemplo, são mais caros. Dependendo de quanto a pessoa tem disponível para fazer a obra, talvez a gente tenha que alterar. Ou até o profissional pode chegar para ti e falar assim, olha,
Infelizmente, com o que tu tem disponível, não vale a pena nem tu investir num projeto ainda, porque tu não vai conseguir depois pagar. Quem sabe a gente pensa num projeto em etapas, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A Manon nos contratou para fazer esse projeto como um todo, são praticamente 3 projetos em um, porque vai ter a cozinha, vai ter a casa, tem toda a parte de paisagismo e caminhos, ali muros, fechamentos, para a casa dela. Só que ela talvez não vai executar tudo ao mesmo tempo. Ela precisa da cozinha, precisa de um espaço confortável dentro de casa. Toda essa parte externa, em alguns outros pontos também, inclusive decorativos, ela pode deixar para depois, mas ela já vai pensar nisso desde já. E essa foi a nossa parte 1 do projeto com a Casa da Pipa. Nos próximos episódios, a gente vai levar todo esse levantamento físico aqui para o PC, e para o PC a gente vai fazer em 2D e também em 3D, que é uma forma muito mais legal de entender o que a gente está pensando e projetando. Se você não me conhece, eu sou o Fifo, sou arquiteto responsável pela arquitetura direcionada. Eu sou a Carol, responsável pelo marketing da Direcionada. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga lá nas outras redes, que é @arquitetura direcionada. E não te esquece, se você estiver passando aí por Pelotas e ver a sede da Satolep em obra e ver a Pipa ali toda feliz e saltitante na sua volta, você vai ouvir uma vozinha em seu ouvido dizendo: tem uma casa nova pra Pipa aqui. Até semana que vem. Tchau! E por que a gente pensou... E por que a gente pensou de trazer... Pensou em... E entre estúdios... Pode ser bem... Não bem... Como... Me perdi total. Eu fiz 200 coisas ao mesmo tempo. E é isso. A princípio... Opa. Bom... Não sei se mostra aqui também. Meio xixelão. Caiu. O que a gente vai fazer agora? Opa. Bom, e essa é a nossa parte. Bom. Essa palavra é esquisita de falar, né? Já acabou, né?